Seja bem-vindo ao Tadel, é maravilhoso. Estou aqui com essa turma maravilhosa aqui, só gente boa. Hoje o que eu vou fazer não é pregar uma mensagem, mas é passar algo que é importantíssimo de vez em quando nós passarmos. Primeiro porque quem não conhece precisa conhecer, e quem conhece precisa se lembrar para buscar garantir que todo mundo nos lives, estão passando por isso, que são os trilhos de liderança do Ministério Casa do Pai. Claro que a gente tem outros trilhos, a gente tem um trilho para o batismo, a gente tem um trilho para se tornar membro e assim por diante. Mas eu vou tentar hoje aqui passar dois trilhos, o trilho do discipulador e o trilho do líder de life, Então, vamos começar com o trilho do discipulador, tá certo? O trilho do discipulador, ele tem 9 qualificações que são necessárias para uma pessoa se tornar um discipulador no Ministério Casa do Pai. Agora, antes de falar do trilho, eu quero explicar o que é o conceito de discipulado aqui que nós cremos. Primeira coisa, nós cremos na Bíblia 100%, Então Jesus falou assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, tem várias verdades aí. Primeira, repita comigo: discípulos precisam ser feitos. Jesus falou: ide e fazei discípulos. Então, discípulos precisam ser feitos. Então, pode ter certeza que alguns discípulos já vão vir igual miojo, pré-pronto, pré-pronto. Outros vão vir igual abóbora. Você já teve que preparar a abóbora, cozinhar a abóbora? A abóbora é difícil de cortar, a abóbora é difícil de descascar, é um mistério. Mas independente se ele vem como um miojo já pré-pronto, ou se ele vem como uma abóbora, o discípulo tem que ser feito, vai ter um trabalho. Agora, outra verdade nesse texto, então, é que nós precisamos levar a pessoa, se ela não foi batizada, até o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra coisa é ensinando a obedecer todas as coisas que o Senhor ensinou. Isso leva tempo. Todas as coisas é muita coisa, E uma coisa importante sobre o discipulado é que o discipulado não é para ensinar o que o Senhor ordenou. Não é. Isso é muito importante você nunca esquecer. Jesus não mandou fazer discípulos assim: aí vocês façam discípulos, batizando e ensinando eles os meus mandamentos. Jesus não mandou ensinar os mandamentos. Jesus mandou ensinar a obedecer os mandamentos. E é muito diferente uma coisa da outra. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, Eu falo com você aí para você decorar o que Paulo escreveu aos Efésios para o marido, Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Mas se eu te ensino esse versículo, você sai daqui repetindo esse versículo 100 vezes, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, marido, 100 vezes, você vai decorar o versículo. Mas não adianta nada decorar o versículo, e no meio do caminho a esposa fala com você assim: amor, pode parar na farmácia? Eu esqueci de comprar um remédio. Aí o marido: você também esquece de tudo, não vou parar na farmácia não, vamos embora. Quer dizer, ele decorou o versículo, mas ele não aprendeu a obedecer o versículo. Discipulado não é sobre saber todos os versículos decorados. Discipulado é sobre saber obedecer o que Jesus nos ensinou. Você percebe a diferença? Às vezes a pessoa sabe o texto, mas ela não sabe obedecer o texto. Então, às vezes no meu discipulado com o pastor Eibe, eu sinto que às vezes eu faço perguntas muito infantis.
mas é porque muitas vezes naquele assunto eu sou um bebê mesmo. Então, às vezes eu falo com ele, então, pastor, e como que eu tenho que falar? Aí ele me fala, então, você tem que falar assim, tem que fazer assado, tem que fazer daquele jeito, tem que fazer desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o texto fala ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, você concorda que Jesus ordenou para os discípulos fazerem discípulos? Jesus não ordenou para os discípulos fazerem discípulos? E ele não ordenou para esses discípulos que eles deveriam ensinar para os seus discípulos fazer tudo o que eles também faziam? Não é o que está no texto? Então, uma das faces do discipulado é que o discipulado tem como um dos seus objetivos formarem discípulos que estejam dispostos a fazer discípulos. Tranquilo? Muito bem. Havendo dito isso, então, no Ministério Casa do Pai, nós entendemos na nossa rotina que o ideal para quem é um líder de life é que esse líder de life seja discipulado uma vez por semana. Uma vez por semana ele está encontrando com o discipulador dele. É o ideal. Para quem não é líder de life, esse encontro pode ser uma vez por mês, de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias, de acordo com a disponibilidade de cada um. Para quem não é líder do life, nós já aprendemos isso com a experiência própria, porque, gente, nossa igreja caminha nisso há décadas. Então, assim, pastor Eibe já errou muito, já bateu muito, sabe? Eu nem tento reinventar a roda, porque já tentaram tanta coisa. É muito difícil você pensar em alguma coisa que alguém já não pensou nesses últimos 50 anos que a Pastor vai fazer agora, em 2026. Muito difícil a gente pensar em alguma coisa que todas as pessoas já não pensaram. Então, nós já vimos isso. O ideal é que a pessoa que vai começar a ser discipulada, ela seja discipulada por alguém que faz parte do mesmo life. Nós já vimos pessoas tentarem fazer isso de outro jeito e sempre dá ruim. Não dá legal. Então, obviamente, que depois aquele life vai multiplicar, né? E aí, quando multiplicar, aquele que se tornou líder do life vai sempre continuar sendo discipulado pelo líder que o enviou, né? Sempre. Mas quais as qualificações, né? Vamos falar das qualificações aqui. Primeira, óbvio, é ser membro do Ministério Casa do Pai. Então, ninguém vai ser um discipulador de alguém do Ministério Casa do Pai se o discipulador não é membro da Casa do Pai, né? Por causa do princípio da autoridade delegada. Aqui existe uma autoridade delegada, né? Então, eu já vi tanta gente que fala isso, porque esse negócio do título é uma tragédia no Brasil, gente. As pessoas gostam de título. Então, você fala assim, cara, tem o Zé para te discipular aqui, membro da Casa do Pai. Você quer ser discipulado pelo Zé? Aí a pessoa fala assim, não, eu vou ser discipulado pelo pastor reverendo fulano de tal, lá do não sei aonde. É a maior mancada que a pessoa pode fazer. Por quê? Porque aquele cara não tem autoridade delegada aqui. Entendeu? A mancada, só vai dar conflito. Entendeu? Então, nós já aprendemos isso muitas vezes. Então, um discipulador dentro da Casa do Pai é membro da Casa do Pai. Tá. Segunda coisa que precisa para se tornar um discipulador: congregar fielmente no culto de celebração e no life. Veja, para ser membro da Casa do Pai, não precisa congregar num life. A pessoa pode ser membro congregando só no culto, não tem problema. Assim como a pessoa pode ser membro congregando só no life e não vai para o culto. Tem gente que trabalha domingo de manhã, e aí, faz o quê? Não é verdade? Mas é um membro fiel, está convivendo no life e tal, tudo isso. Agora, se a pessoa vai se tornar um discipulador, essa pessoa precisa congregar no life e no culto. Tá certo? Muito bem. Próximo pré-requisito aqui, próxima qualificação para se tornar um líder de life, é completar o acompanhamento inicial.
É um livrinho que nós temos chamado TDP-1. Então, ele precisa completar, fazer esse livrinho todo, né? E como que ele faz esse livrinho? Antes de se tornar um discipulador, é recebendo o discipulado, né? Ou do líder do Life dele, ou de alguém que o líder do Life indicou, né? Que vai fazer aquele livrinho. Agora, veja bem, nós temos, como vocês sabem, né, muitos até pastores que congregam conosco aqui, né? Por exemplo, bem aqui tem um casal de pastores aqui, né, com a gente. Talvez, eu não sei, mas talvez eles já até sabem a matéria do livrinho, o assunto do livrinho. Mas mesmo eles sendo pastores, para eles se tornarem discipuladores, eles vão receber discipulado de alguém e vão estudar aquele livrinho. Por quê? Por dois motivos. Número um, porque nós somos comprometidos com a visão que temos. Número um. Mas o número dois, é porque mesmo que ele saiba a matéria não é a única coisa importante. A outra coisa importante é saber como fazer, como reunir, né? Como conversar, como falar com todo amor e carinho e tal, e como fazer as perguntas. Ele vai aprender isso muitas vezes na prática, né? Então, ele já tem que ter completado o primeiro livrinho e está comprometido a completar o outro livrinho, né, do discipulado, o 2, e continuar sendo discipulado regularmente. Tá certo? Próxima coisa, completar a classe da nova criatura. Algumas pessoas interpretam a classe da nova criatura de um jeito errado, porque elas acham que a classe da nova criatura é boa para a pessoa que acabou de converter. Então, é para quem está nascendo na fé. Eu já conheci tantos pastores e tantos líderes, e o pastor Eibe também fala isso, que ele já conheceu tantos pastores que não conhecem os princípios que são ensinados na classe da nova criatura. Você pergunta para as pessoas sobre o que acontece no novo nascimento. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe lidar com justificação. A pessoa não sabe. Então, às vezes a pessoa nunca realmente rompe, ela nunca realmente tem sucesso na vida dela com Deus. Por quê? Porque ela até já recebeu muitas coisas profundas, mas ela não tem um alicerce bem feito. Entendeu? Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz não é a pintura. A primeira coisa que você faz é o alicerce. E tem muita gente que se converte e ela quer começar a pôr na vida dela a pintura, sabe? Ela quer começar a pôr os adornos, mas nunca põe um bom alicerce. Essa é a importância da classe da nova criatura, ter um bom alicerce. Tá. Próximo, então vou só relembrar as 4 coisas que eu já falei até agora. Ser membro do Ministério Casa do Pai, congregar fielmente, não é só congregar, mas é congregar fielmente, no culto e no life. Terceira coisa, completar o livrinho 1 e o livrinho 2 e comprometer-se, continuar sendo discipulada. E o ponto 4, completar a classe da nova criatura. Ponto 5, completar o expresso 1. Então, se você está preparando discipuladores, você já deve indicar essas pessoas a estarem fazendo classe da nova criatura e todas essas coisas aqui, inclusive o expresso 1. Próxima coisa, ser batizado no Espírito Santo. Deixa eu falar com vocês aqui, 2 coisas. Nós cremos na igreja em pelo menos 2 experiências que nós vivemos com o Espírito Santo. Estou falando pelo menos 2 porque, na verdade, a pessoa pode viver infinitas experiências com o Espírito Santo, né, enquanto ela está aqui na Terra. Mas uma é no momento da conversão. Quando a pessoa entrega a vida dela a Jesus de verdade mesmo, aquela pessoa teve revelação da palavra e nasceu de novo, né? Entregou a vida a Jesus. São milagres que acontecem. O pastor Marcelo, ele vai ter a oportunidade, muitas vezes aqui na igreja, de contar o testemunho dele. Ele está aqui, né? É uma coisa sobrenatural, né? Ele usava droga num dia, né? Viciado, entregou a vida a Jesus, no outro dia, nunca mais. Teve revelação, o novo nascimento aconteceu na vida dele, ele foi feito um novo homem, nunca mais pôs droga na boca. Está entendendo? Isso é impossível sem o Espírito Santo.
A Bíblia diz que nós somos regenerados pelo Espírito Santo. É assim que Paulo escreveu a Tito. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo, é pelo Espírito Santo. Mas existe uma segunda experiência, que é quando nós somos batizados no Espírito Santo, né? É como entrar dentro do Espírito Santo, né? E ali nós acreditamos que a manifestação desse segundo momento, veja bem, a primeira pessoa que eu falei, o primeiro momento, a pessoa recebeu o Espírito Santo nela, o Espírito Santo habita nela, mas muitas vezes ela não foi batizada no Espírito Santo. Veja bem a diferença. Imagina que você é um copo, tá certo? Esse copo aqui está cheio de água. Imagina que a água é o Espírito Santo. O copo tem água, ou seja, a pessoa tem o Espírito Santo. Isso é a primeira experiência. Mas ser batizado no Espírito Santo é diferente disso aqui. Ser batizado no Espírito Santo é como pegar esse copo e jogar ele lá dentro do oceano. O copo vai estar cheio de água por dentro e por fora, ele vai estar imerso na água, ele vai estar sendo controlado ali pela força da água, você está entendendo? Pelo poder da água, ele vai estar debaixo da influência do poder da água, é água por dentro e água por fora, é água para todo lado. Esse é o significado de ser batizado no Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É a pergunta que Paulo fez aos Efésios lá em Atos 19, né? Se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Eles falaram, nós nem ouvimos falar que tinha Espírito Santo, né? Então Paulo fez com que eles fossem batizados em nome de Jesus e depois recebessem o Espírito Santo. Nós cremos que a manifestação que a Bíblia sempre mostra quando alguém é batizado no Espírito Santo é um dom vocálico. Ou é o dom de línguas, ou é o dom de interpretação de línguas, ou é o dom de profecia, não é? Então, nós cremos que todo mundo deve buscar ser batizado no Espírito Santo, ter essa segunda experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque como que eu vou ajudar outra pessoa a viver a vida de Deus e ser cheio do Espírito Santo se eu ainda não fui? Está entendendo? Então, para ser um discipulador, essa pessoa precisa ser batizada no Espírito Santo. Sétima qualificação é ser um dizimista fiel. Por quê? Porque, veja, se a pessoa é desobediente em um princípio tão básico, essa pessoa vai querer ensinar a outra. Cric, cric, cric. Entendeu? É o básico do básico. Essa pessoa vai... Pensa bem para você ver se não é uma hipocrisia muito grande. Vou sentar aqui para discipular você e ensinar você a como ser fiel a Jesus. Mas eu não entrego nem 10% e estou falando para você entregar a sua vida, entendeu? Entregue sua vida a Jesus. Você já entregou a sua? Nem 10%. Não, é muita hipocrisia, né? Então... Uma pessoa pode ser membro da igreja e não ser dizimista? Claro que pode, é só o que tem, irmão. Se essa igreja aqui dizimasse, nós já teríamos comprado um prédio maior do que esse e esse aqui não era alugado. Entendeu? É assim. Mas uma vez que essa pessoa vai se tornar um discipulador, né, aquela pessoa que está discipulando ela, quando estiver fazendo o livrinho, vai perguntar para ela, você dizima? Não. Por que não, querido? Ah, porque eu tenho dúvida. Então vamos ver aqui se é bíblico. Tem uma lição sobre isso lá. Vamos estudar essa lição aqui. Vamos ver se é bíblico? E aí, é bíblico ou não é? Aí vai chegar numa conclusão. Sim, é bíblico. Então agora a questão não é mais se é bíblico ou não é? Não. Então qual que é a questão agora? Né? Então, a questão agora é se eu quero ou se eu não quero, né? Então, o dia que você decidir querer, você me avisa, meu amado. Tá certo? Para ser um discipulador, a pessoa precisa ser um dizimista fiel. A oitava coisa é assistir os vídeos do treinamento prático do discipulador e preencher o questionário dos vídeos e enviar para seu discipulador e para seu líder de life. Veja bem, esses vídeos, todo líder de life que vai liberar um novo discipulador
deve passar o link desse vídeo para ele, né? Aí é só pedir para o seu líder, se o seu líder não tiver, porque antes a gente tinha o grupo do líder de life lá, mas esse link está também no grupo do supervisor de setor, né? Se não tiver, alguém pode até enviar lá, que é pass.church/discipulador, é o link do vídeo. Então, assistir esse vídeo. Nesse vídeo, o pastor Eibe só ensina como reunir, como fazer aquela reunião, como usar o livro, né, e tal, e como fazer de uma forma que seja bem legal, né? E a 9ª qualificação é ser aprovado para ser discipulador pelo seu líder de life e pelo seu discipulador. Então, uma pessoa não pode se tornar um discipulador oficialmente na casa do Pai, assim, só porque ele quer. Não, quero me tornar um discipulador e tal. Essa pessoa, claro, é um mandamento de Jesus, ela pode ir pelo mundo inteiro fazer discípulo do jeito que ela quiser e ela entender que deve fazer. Mas, dentro da casa do Pai, se ela quer se tornar um discipulador aqui dentro, então ela precisa ser liberada e abençoada pelo líder de life dela e pelo discipulador dela. Amém? Muito bem. Agora, eu queria chamar algumas pessoas aqui. Vem cá o Leandro, vem cá a Nete, vem cá a Nayane, vem cá o Diego, vem cá também o pastor Marcelo, por favor, para servir de atores aqui para mim. Vem também, Terena, você, por favor. Vem também, Hilton, vem também aqui, por favor, pode trazer sua esposa. Eu acho que aqui já está bom. Eu gosto de ter as pessoas perto de mim, então vem cá, Alano e Nayane também. Isso, que aí eu vou colocar isso aqui. Se tiver alguém na câmera que consegue me ajudar abrindo um pouco a imagem, chega um pouquinho para frente aqui vocês, por favor. Se der para abrir a imagem aí, vai ser bom, porque as pessoas vão precisar ver isso aqui lá na gravação, né? Muito bem, então, nós vamos imaginar, vai só um pouquinho para cá, Nete, assim aí vocês chegam um pouquinho para cá, até a Nayane aparecer lá na tela, lá, vem chegando para cá, por favor. Então, nós vamos imaginar que isso aqui é um live, eu quero buscar fazer esse desenho para a gente, pode chegar mais aqui para mim, por favor, isso, aí, agora a Nayane apareceu lá, todo mundo aí, maravilha. Falta a Nete, vem para cá, Nete, eu quero que você apareça, Nete, que você é ungida, aí você vai sumir, Leandro, vem para cá, todo mundo, vem, isso, chega um pouquinho para cá, pode ficar mais apertadinho, aí, maravilha, está ótima lá, porque a Nete libera a unção no vídeo lá, ó. Maravilha. Então, nós vamos imaginar que isso aqui é um live. Presta atenção nisso aqui. Qual é a principal diferença entre um live e um PG, ou um GC, ou um G10, ou um Jiraya, ou qualquer coisa? Qual que é a diferença? É que o foco do life nunca deve ser o foco. A reunião é importante no live? Ela é importantíssima, mas o foco é o relacionamento. Por causa da maneira que convivemos, quando o life é grande, o que é um life que eu julgo que ele é grande? Né? Ele tem mais do que 15 pessoas, é um life grande, né? Então, esse life é difícil que as 15 pessoas, todo mundo tenha relacionamento um com o outro. Né? Porque as pessoas têm suas ocupações, moram em lugares diferentes, tudo isso, né? O que a gente tem que orar para acontecer? Começa na oração. É que o Senhor nos ajude e o líder de life também fique atento para começar a buscar gerar relacionamento entre as pessoas. Uma das coisas que pode ajudar é a geografia, pessoas que moram mais perto, né? Outra coisa que pode ajudar é a faixa etária, pode ajudar, né? Se são casados, se são solteiros, tudo isso pode ajudar. Mas o que é o cenário ideal? Vamos supor que eu seja o líder desse life aqui. O cenário ideal é que todo life tenha nele uma equipe de liderança. Veja, o líder desse life sou eu, mas nós vamos ter aqui umas 3 famílias, uns 3 casais, que vão junto comigo ser a equipe de liderança desse live. Vamos supor nesse live aqui, como aqui são poucas pessoas, vamos supor que eu vou pegar aqui o Diego e a Nayane, vem para frente aqui para mim, por favor,
E eu vou pegar aqui também o Alan e a Nayane aqui também, só para ficar as Nayane com o nome parecido aqui, né? Então, vamos supor então que eu reúno com eles, eu já reuni pessoalmente, perguntei sobre o chamado deles, e eles querem envolver na obra de Deus, eles querem ver Fortaleza sendo salva e tal, e eles querem e tal. Então, eu vou passar para eles então, porque eles já falaram que querem, então eu vou passar para eles algumas funções. Uma função principal é que eles façam comunhão com as pessoas do Life. Aí eu vou perguntar, quem que você acha que você, teria acesso de relacionamento, ou que você está disposto a plantar, mesmo que você não tenha acesso, você vai criar esse acesso para começar a relacionar com essas pessoas, né? E aí eu vou ensiná-los a almoçar, uma vez por semana, talvez, nada muito fora da rotina, entendeu? Ou tomar um café, ou sair depois do culto junto, esse tipo de coisa, e ir trocando mensagens e tal, tal, tal. Então, vamos supor então que o Leandro e a Nete venham aqui, por favor, né? Aí vem cá o pastor Marcelo, também vem para cá. Aí, esse grupo aqui, eles começam a ter muita comunhão, e aí a mesma coisa com esse outro grupo aqui, Isso, mas fica aqui assim para você ficar no vídeo. Tá? Então aí o Alano e a Nayane aqui tá com esses 3, tá certo? E aí, qual a principal função deles? Encontrar, às vezes, uma vez por semana, tomar café junto, conversa e tal, nada muito formal, só cuidado e amor e pastoreio, sem nenhuma formalidade, sem nada. Muito bem. Além disso, eu como líder de Life, eu vou também começar a passar funções para eles na reunião do Life. Então eu vou falar com o Diego, semana que vem, tal, você pode facilitar a palavra do Life, né? E eu vou falar, Nayane, você pode cuidar do louvor? Não significa que os outros não possam fazer isso, os outros podem também, né? Às vezes a pessoa gosta de compartilhar, tem facilidade, de promover aquela conversa ali, então os outros também podem, mas esses 2 aqui, e esses 2 aqui, para ninguém confundir, e esses 2 aqui vão fazer isso mais, e eu vou pedir talvez, Alano e Nayane, vocês podem ficar organizando a escala do lanche, e vocês podem ficar organizando essa outra coisa, entendeu? E eles são, então, agora, eu sou o líder desse Life com a minha esposa, mas a equipe de liderança é eu, minha esposa, Diego e Nayane, Alano e Nayane, tá certo? Então, aqui a equipe de liderança, olha só, eu no meu limite físico, por causa do meu horário, eu vou agora concentrar em cuidar melhor do Alano e da Nayane, e do Diego e da Nayane, e eles vão concentrar em cuidar melhor do pastor Marcelo, do Leandro e da Nete. Vocês entenderam? Por quê? Porque eu, como líder de Life, assim como você, não vai ter tempo de tomar café com todo mundo, reunir com todo mundo toda semana, Mas nós sabemos que é bíblico que a comunhão seja diária, Então, ele vai começar a reunir com eles e também promover que esse reúna com aquele, que aquela reúna com aquela, e essa comunhão maravilhosa acontecendo no Live. Está entendendo? Uma vez que isso está fluindo, eu já conversei com eles, eles já estão nesse trilho que você viu aí. Eles estão fazendo classe da nova criatura, eles fizeram o Expresso 1, tá certo? Eu estou encorajando eles a estar em tudo, vai ter conferência de louvor agora, cara, é a hora de você ser batizado no Espírito Santo, se você não foi, começa a buscar, começa a fazer jejum, começa a pedir o Senhor, e crendo pela fé que você vai receber, e que já recebeu, e tal, trabalhando isso com eles, E uma vez que tudo está caminhando, talvez, aqui já está a multiplicação do Life. E aí, para isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu e minha esposa vamos começar a discipular esse casal aqui. Sentar, fazer o livrinho com eles, perguntar como eles estão, acompanhar o casamento, acompanhar a família, ajudá-los e também com esse casal aqui. Tá certo? Uma vez que isso aconteceu,
todo mundo que vai chegando no Life, a gente vai repetir nesse processo. Uma vez que esses aqui queiram, e esse casal aqui já está recebendo discipulado de mim, se esses aqui querem, eles já podem começar a fazer o acompanhamento inicial com eles. Fazer um livrinho, do jeito que eu estou fazendo com eles, eles já podem fazer com os outros. Se isso acontecer de maneira muito simples, rapidamente, na teoria, rapidamente todo mundo do Life já vai ter a oportunidade de receber discipulado através do livrinho. Quanto mais isso aqui vai caminhar, fica um pouquinho mais para cá, assim, Terena, por favor, e pastor Marcelo. Quanto mais isso aqui caminhar, mais vai configurar, se eles quiserem, a multiplicação do Life aqui. Por quê? Porque mais e mais as pessoas vão ir chegando, né? E eles vão estar cuidando das pessoas que estão chegando. Talvez eles não possam mais, aí eles já vão pedir para esse aqui fazer o livrinho com o outro. E o que acontece com isso? Toda a igreja começa a ter 3 coisas muito importantes. Número 1, relacionamento. É importantíssimo que a igreja tenha relacionamento. E é um diferencial, gente, que a igreja de Jesus deve ter. É que as pessoas devem chegar e elas devem ser acolhidas. E sentir que elas são bem-vindas no relacionamento. Amém? Então, isso vai fazer com que todo mundo tenha relacionamento. Número 2, isso vai fazer com que todo mundo tenha comunhão, que é outra coisa, às vezes tem relacionamento, mas não está tendo comunhão. Vão orar junto, vão buscar Deus junto, vão fazer vigília, vão fazer e tal, né? E a terceira coisa, vai garantir que todo mundo seja pastoreado, um pastoreio mútuo, um cuidando do outro. Isso vai nos fazer ser uma igreja saudável, né? Onde um está cuidando do outro com muito amor. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir essa turma, pode descer. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nossa expectativa, já vou encerrar agora, e a nossa expectativa é que todo Life multiplique no mínimo uma vez por ano. Por que isso? Porque se o meu Life não multiplicar, isso é um sinal de que eu não estou investindo para formar líderes. E é muito triste quando você está em um lugar onde ninguém está investindo na sua formação, não é verdade? Então, eu declaro em nome de Jesus que todos os Lifes da Casa do Pai tenham líderes que estejam investindo na vida dos seus discípulos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, então, para a glória de Jesus.